Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem? Como vocês estão? Fim de ano chegando, vocês estão dando uma folguinha aí nos estudos? Mas, gente, folguinha curta, hein? Olha, é 20 dias no máximo. Enquanto isso, a gente toda semana continua postando material para vocês aqui e já pedindo para você deixar o like, para você se inscrever nos canais, tanto aqui, Doutor Concursos, quanto o meu, professor Arnaldo Vieira, nessa collab que a gente faz aqui dos vídeos de atualidade toda semana para vocês nos dois canais. E para você comentar, para você compartilhar, para você dizer para a gente o que você está achando. Por exemplo, a Carla Tonelli Mendes, um grande abraço para você, Carla. Professor, não conhecia seus vídeos, assisti o primeiro semana passada e mais uns 2 depois. Adorei, parabéns pela aula. Já me programei para assistir sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carla. E esse é o espírito, que vocês toda semana tenham este conteúdo. Até porque acontece muita coisa na semana, tem muitas informações que vão chegando pela internet e aqui a gente filtra essas informações com base na nossa experiência de concursos e mais ou menos imaginando o que pode ser cobrado dos concursos para vocês. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta. Claro que eu sempre coloco 2 assuntos nacionais, 2 internacionais. Tem semana, por exemplo, que não tem muita coisa interessante no âmbito internacional, então dou mais foco no nacional. Tem muita coisa que acontece nacional, então às vezes numa semana a gente coloca mais. Então a gente vai sempre variando esse conteúdo para vocês. Mas a Carla tá no caminho correto, toda semana a gente tem vídeo e continuem assistindo, pessoal, continuem estudando, tá? Fim de ano tá aí, a gente sabe, mas não deixa a peteca cair, tá? É muito importante vocês estarem atualizados e sabendo o que está acontecendo, como no âmbito nacional, por exemplo, essa semana que passou, o grupo de trabalho da Câmara que aprovou internamente, né, o código, uma espécie de código, não vamos dizer assim, né, mas um novo projeto de lei que estabelece algumas regras para a questão das fake news. Esse projeto já tinha sido votado, já tinha sido apresentado e discutido o ano passado, tá? 2020, nas comissões internas do Congresso, foi para votação, depois voltou, foi criado um grupo de trabalho, então, entre senadores e deputados, e agora sim fecharam o texto. O texto teve modificação, então agora ele vai ser colocado novamente à votação no Senado para depois ir para o Congresso e assim ser promulgado pelas 2 casas. O que é importante, e aqui eu vou pedir uma licença para vocês, porque são vários itens, então a gente vai acompanhando aqui, é que vocês saibam que agora existe então um projeto de lei que está estabelecendo as regras em relação à punição para quem divulgar fake news. A principal modificação é esta aqui. Pelo projeto, passa a ser crime a disseminação em massa de mensagens com informações falsas por contas automáticas, as contas robôs. Isso vai gerar, na hora que se descobrir quem são os autores, os proprietários, os criadores das contas robôs e quem disseminou, pena de 1 ano e 3 meses a mais, inclusive, ou mais, de detenção. Além dessa modificação, então, houveram outras modificações e chegar a alguns denominadores comuns. O grande ponto central aí que você precisa estar sabendo, você precisa estar antenado, é a criação de mecanismos, então, para combater as fake news, mas no âmbito das contas robô. Principalmente aquelas contas que agem independente da vontade do receptor. Disparam aqui em redes sociais o tempo todo e você acaba sendo bombardeado por essas informações. Então veja, o projeto vai limitar o encaminhamento das mensagens e mídias para vários destinatários. Ou seja, aquelas mídias em massa que vão soltando, que você recebe às vezes na corrente, ou que você chega naquele impulsionamento, porque você está dentro, às vezes, de um grupo de pessoas e acaba recebendo aquelas informações desenfreadamente e não consegue, às vezes, filtrar. E isso a gente está vivendo constantemente, toda semana chega aí em grupo uma notícia meio maluca que saiu sempre num site doido, que ninguém sabe de onde saiu, sempre com pesquisadores disseram, cientistas concluíram, é sempre muito vago, né? Isso é a fake news. Apesar de que hoje também uma coisa que é importante eu deixar claro para vocês, é salientar para vocês aqui, e a minha função inclusive como professor de comunicação, e quem está ligado com as informações, é dizer para vocês que talvez uns concursos isso, as palavras, a expressão fake news mude um pouco de nome. Agora há um conceito mais novo chamado de desinformação. É um conceito mais aceito academicamente, mais
condizente do que simplesmente dizer que uma notícia é falsa. Não, às vezes a notícia não é que ela é falsa, ela é mal intencionada, ela é colocada da forma errada. É uma notícia, por exemplo, de 10 anos atrás, que aconteceu realmente, mas ela é modificada ou colocada agora como sendo uma verdade. E na verdade não é, ok? Então gera o quê? Mais desinformação do que informação como um todo. Depois, outro ponto importante dessa lei, desse projeto agora, se for aprovado, é que estabelece que autoridades públicas, né, não possam excluir das suas redes sociais comentários ou bloquear as pessoas que comentarem contrariamente a elas nas suas redes sociais, tá? Coisa que acontece hoje em dia. Da mesma forma, essas pessoas vão ser, as suas contas pessoais, uma vez que essa pessoa se torna uma pessoa pública, elas serão contas públicas. Então, de uma maneira geral, há um interesse público por trás daquelas informações. Há também, além disso, provedores vão ter que pagar pelo conteúdo jornalístico utilizado quando não houver compartilhamento do endereço original do material. Ou seja, quem replicar a informação sem dar a devida fonte de onde é que está saindo aquela informação, vai acabar gerando problema e as pessoas vão ser responsabilizadas. Há também agora os portais que vão ser responsabilizados, os grandes conglomerados de mídia que vão ser responsabilizados, porque agora eles têm que ter CNPJ no Brasil, tem que ter endereço no Brasil. São modificações, de uma maneira geral, importantes, mas que são feitas agora dentro desse âmbito do ambiente que nós estamos chegando aí para a política, ou seja, para a eleição do ano que vem uma excelente boa hora. Ou seja, nós temos agora que continuar estudando sobre desinformação, mas num outro âmbito, sabendo que muitas dessas informações equivocadas ou desinformações vão acabar chegando nas pessoas com o intuito de modificar elas dentro do seu universo na questão política do ano que vem. Importantíssimo citar isso para vocês. Talvez, é claro, não vai cair desta forma nos concursos, mas que há uma reflexão que tem que ser feita em relação à questão hoje da disseminação em massa, das contas robôs, dos gabinetes paralelos e de informação que acabam divulgando essas informações, de modo a criar uma animosidade ou criar um ambiente de conflito dentro da internet, isso já está mais do que solidificado. Todos nós recebemos, você também, você que está estudando agora, inclusive atualidades para concurso, tem que saber separar bem o joio do trigo. Então agora a gente tem esse projeto que deve caminhar, se não tiver mais modificações, né? E que a gente espera sim que seja aprovado pelos parlamentares. Informação muito importante, por isso que eu dei um destaque maior nelas nessa aula, tá? Na outra ponta, a gente teve, no final da semana, o sequestro de dados do Conect SUS. O Ministério da Saúde, na madrugada de sexta-feira, teve um aplicativo invadido por um grupo de hackers chamado Lapsus Group. Esse grupo teria já dado uma instabilidade na madrugada de quinta para sexta-feira no sistema e na madrugada aparece uma mensagem. Quem acessava o portal do Conect SUS ou no aplicativo que não conseguia baixar a carteira de imunização, ou seja, os códigos, a tua carteira vacinal que comprovava que você tomou uma ou duas doses ou até 3 doses de vacinação contra a Covid-19, esses dados estavam criptografados, não estavam criptografados, estavam corrompidos, sequestrados, entre aspas. Bom, isso foi encaminhado, sim, para a Polícia Federal. O Ministério da Saúde fez o que tinha, a princípio, em mãos as informações. O aplicativo, claro, era necessário e é necessário, continua sendo necessário para várias funcionalidades. Teve problemas no Piauí, na Bahia, pessoas que não conseguiam ter a carteira de vacinação, ou seja, não conseguiam comprovar a sua vacinação. Aqui foi a mensagem que eles colocaram na página, né, como vocês estão percebendo aí, que ficou dizendo que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos, né? E para isso eles estavam utilizando um ransomware que sequestra o conteúdo. Havia um backup, sim. A polícia continua investigando. O que se sabe até agora é que esse grupo estava pedindo dinheiro, mas foi considerado, em determinado momento, na sexta-feira, a própria Polícia Federal deu informação que poderia ser hackativismo. Ou seja, grupos que entram para fazer uma espécie de hackeamento no sistema, mas com uma causa política ideológica por trás. De toda forma, é um crime digital. Prejudica muitas pessoas, prejudicou muita gente, e em vias numa semana em que as tensões ficaram bem acirradas no âmbito político, no âmbito da Anvisa, no âmbito dos estados, por conta das pessoas que estão chegando de fora
que teriam que fazer a quarentena ou fazer o teste, apresentar a carteira de vacinação, o comprovante vacinal. E aí criou-se toda aquela discussão entre os governos se iriam criar um decreto, se faria isso de modo ostensivo, um bate-boca entre presidentes e governadores, enfim, no fim das contas, todas as pessoas saíram prejudicadas. É uma informação que talvez vá ter desdobramentos, mas é importante você saber porque isso aconteceu e é fato que a gente precisa de ainda manter todos os cuidados necessários para que a gente não tenha mais propagação desse vírus terrível e principalmente das novas variantes. A questão da carteira de vacinação é muito importante, principalmente porque ela comprova que você está vacinado, que você está com as doses em dia. Então, de uma maneira geral, é um problemão, claro, uma situação muito chata e automaticamente mostra uma fragilidade no sistema, porque grupos podem estar hackeando nesse exato momento várias bases de dados, sequestrando os dados e querendo depois receber dinheiro por isso. É uma informação que você precisa saber, porque provavelmente cai nos concursos também, tá? Vamos para o âmbito internacional agora. A questão dos Jogos de Inverno na China 2022. Essa crônica já estava anunciada, né? Os Estados Unidos, no começo da semana, manifestaram o seu posicionamento, dizendo que então iam fazer um boicote diplomático. Não vão impedir os atletas norte-americanos de irem na competição, mas não irão mandar representantes. Não vão mandar diplomatas, não vão mandar autoridades, não, o presidente não vai, ministros não vão, personalidades da política ou autoridades dos países não vão. Na esteira dos americanos vieram os australianos, canadenses, os ingleses, Grã-Bretanha como um todo, Lituânia e Nova Zelândia, que já se manifestaram a favor. Claro que a reação da China ia ser mais do que esperada. A China e os Estados Unidos estão nessa tensão política, né? Essa polarização política desde o nosso querido Trump. E naquela questão, naquela época, havia uma questão econômica, tá? Mas agora os americanos estão alegando que o governo chinês tem implantado algumas políticas consideradas genocidas, principalmente contra a comunidade uigure. E essa discussão dos iugures já vem há algum tempo acontecendo dentro dos meios dos concursos, com questões que já caíram aí, que eu cheguei a conferir, inclusive de concursos recentes, perguntando dessas questões dos refugiados uigures. E quem são os uigures? É uma população turcomena, ou seja, eles são ali do norte, do noroeste da China, fazem uma fronteira com o Paquistão, daquela região do Paquistão, o Afeganistão, naquela região bem no noroeste da China. Eles tentam a liberdade do território desde os anos 20, mas a Revolução Chinesa Comunista já tomou aquele território. Eles são muito mais aproximados de povos e são eminentemente muçulmanos do que responsável ou segue atinentes à religião chinesa ou aos costumes chineses, mas eles estão dentro do território. Há uma questão ali de que há manifestações, o governo chinês acusa os uigures de fazerem manifestações, atentados para conseguir sensibilizar a população ou aterrorizar. Essa discussão está acontecendo. Os americanos estão dizendo, então, que há crime contra a humanidade ali. E o Biden estava sendo pressionado, inclusive, já há um bom tempo, para tomar alguma manifestação, para se manifestar de um jeito. O fato é que eles vão aproveitar agora as Olimpíadas de Inverno para fazer essa manifestação, esse boicote diplomático contra os Jogos. Olha, você deve estar pensando, tem algum impacto? No esporte, não. Mas na questão política, geopolítica e econômica, sim. Principalmente se a coisa começar a se estender, se mais países europeus começarem a tentar, começarem a se manifestar também e seguirem a linha. Os chineses declararam que os americanos vão pagar caro por causa disso, quando inclusive a Austrália declarou que também não iria, que ia fazer um boicote diplomático. Outro diplomata chinês disse que ninguém importava para a Austrália, a participação da Austrália nos Jogos. Enfim, uma tensão geopolítica aí desnecessária, mas que chama atenção e você precisa estar antenado. Eu vou continuar trazendo essas informações, porque isso é muito interessante você entender essa geopolítica e principalmente economicamente falando, como que esses países vão começar a se relacionar pós, inclusive, evento ou durante o evento, mas o fato é que
esse boicote está acontecendo por questões humanitárias, questões de direitos humanos que esses países estão alegando que a China está infringindo, tá? Vamos continuar acompanhando e trazendo informações para vocês sempre que tiver alguma novidade, tá? E a última, e uma notícia na questão dos direitos humanos, inclusive, muito interessante e muito inovadora, foi a aprovação. Na verdade, o Congresso votou no meio da semana, 2 dias depois, o Sebastião Pinheira, que inclusive é o presidente que estava alguns vídeos atrás, dá uma olhadinha nos vídeos atrás aí, eu estava falando para vocês das eleições chilenas, estava acontecendo lá, tá um perereco lá na China, tá um problemão lá ainda, um pega pra capar na questão política, porque há uma disputa, eles agora vão para o segundo turno, direita e esquerda e tal. Mas o Sebastião Pinheira é um presidente que está, inclusive, sofrendo um processo, teve até uma abertura, pedido de impeachment. Isso não vem ao caso. O fato é que ele sancionou uma lei, a lei que foi aprovada pelo Congresso, e que agora faz com que o Chile integre um grupo de 30 países que agora estão aprovando a igualdade dos casamentos, ou seja, o casamento igualitário entre pessoas de sexos diferentes, sexos iguais e etc. Ou seja, em termos práticos, o país agora está autorizando a mesma equiparidade de direitos para os casais homoafetivos e os casais heteroafetivos. Ou seja, é um avanço social, um avanço contra o preconceito, um avanço para a comunidade LGBTQIA+. Enfim, é um país que agora está na vanguarda aqui na América do Sul e em torno desses direitos, desses direitos humanos que agora não deveriam nem ser discutidos, né? A liberdade já pregada há tanto tempo pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e isso é algo que já deveria já ter passado pela sociedade. Mas o Chile sai na vanguarda, o Sebastião Pinheira promulga a lei, né? Essa lei agora, ela vem, na verdade, em substituição a um projeto de 2015, é uma lei de 2015 que já permitia o casamento homoafetivo, porém ele não dava os mesmos direitos. Ou seja, as pessoas podiam se casar do mesmo sexo, mas não podiam, por exemplo, fazer adoção de crianças, não poderiam ter adoção, processo de adoção de crianças como os casais heteroafetivos. Ou seja, não adiantou nada, né? Porque se você pode ter uma lei que libera exatamente, que permite que essas pessoas do mesmo sexo consigam compartilhar de uma vida conjugal, por que não ter os mesmos direitos de um casal heterossexual? É um absurdo, pois desde 2015 isso já estava em vigor. Então, vamos dizer assim, foi o primeiro passo? Foi. Agora é o passo completo. Então, havendo essa possibilidade, agora a lei estando aprovada, a comunidade, todas as pessoas todas que são massacradas há muito tempo pelos costumes, pelas tradições, no Chile agora conseguem ter a mesma equiparidade de direitos de pessoas que têm sexos diferentes. Isso dá com que elas tenham a questão da adoção de filhos, os direitos, inclusive, de herança, os direitos de compartilhamento de bens, o mesmo direito que uma pessoa de sexo diferente tem agora lá no Chile. Pessoas do mesmo sexo vão poder ter isso. Uma outra pesquisa também que eu cheguei a pesquisar em sites internacionais diz que 82% dos casais lá que hoje estão em relacionamentos homoafetivos estão sim interessados em solidificar a união e efetuar o casamento. Isso é muito bonito, isso é um avanço. A ONU, inclusive, parabenizou o Chile. Esse projeto vem desde o governo da Simone Bachelet, que agora é a alto comissária dos direitos humanos da ONU. Quer dizer, é uma grande conquista, é um grande avanço para a América Latina como um todo, reconhecer os mesmos direitos de pessoas iguais perante a lei em todos os sentidos. Então é um avanço, é uma informação que eu achei muito relevante e acho que isso abre várias discussões e provavelmente vai ser alvo aí de concursos que vocês vão estar estudando e vocês vão estar mais do que preparados para responder. Tá legal? É isso essa semana, bastante coisa, né? Falei bastante coisa aí, dei uma filtrada, mas de uma maneira geral, é esse o conteúdo dessa semana. Importante você se preparar e continuar estudando, tá legal? Continue acompanhando, deixa o joinha, é muito importante para nós, tá? Nos incentiva, a gente vê nos analytics como que vocês
estão gostando dos vídeos, tá? Inscreva-se nos canais e deixe seu comentário, deixe seu recado. Eu leio aqui, sempre que possível, os comentários de todos vocês, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Continue estudando. Começamos as preparações do fim de ano. Um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá.